Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sejam muito bem-vindos a esse momento, a qual juntos vamos estar estudando um pouquinho mais das Escrituras, um pouquinho mais dos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus nos deixou nessa terra. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos. Um tema onde as pessoas têm aprendido a expor sobre ele, mas praticado pouco. E às vezes nem praticado corretamente, né? Mas, como nós estamos em aprendizado contínuo, nós vamos aqui estudarmos hoje sobre gratidão. E eu fiz alguns estudos para poder trazer algo que tivesse interligado ao ensinamento de Jesus, que eu acredito que essa parábola, essa história que nós vamos estar lendo hoje, ela vai nos abrir a nossa mente, a nos entender um pouco mais sobre o que significa, né? A palavra gratidão. A palavra gratidão, ela tem um dos significados, o reconhecimento. Então, através dessa palavra, vamos juntos aqui mergulharmos um pouquinho mais nas histórias do nosso mestre. Hoje eu quero ler aqui, em continuação com o meu derradeiro vídeo que eu fiz, que eu também li na passagem de Lucas, né? Após Jesus ter descido do monte, né? E logo em seguida, ele falou sobre o grão de mostarda, qual a gente estudou anteriormente. Se você não viu o vídeo, eu convido a você a voltar no vídeo anterior e olhar, pois ficou um vídeo muito bom. E na sequência, em Lucas 17:11, a gente encontra a cura dos 10 leprosos. Eu vou ler com vocês agora, pra gente estar meditando juntos, certo? A partir do 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, a tua fé te salvou. Gente, eu procurei assim vários temas que a gente pudesse usar, que eu pudesse trazer aqui para a gente estar estudando sobre gratidão. O mais interessante é que a gente ouve muito falar sobre gratidão a Deus no Antigo Testamento, né? Antes do Novo, que é onde começa, né, a história de Jesus, que é a partir de Mateus. E lá a gente vê muito, só em Salmos, existem 53 salmos falando sobre gratidão. Tem um salmo que fala assim: aquele que oferece gratidão ao Senhor, como sacrifício honra ao Senhor. No Salmo 118,
Ele fala bem assim: dei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E temos vários, sabe? Se você puder ler o livro de Salmos depois, ele é muito profundo, ele é muito bom. Assim como Provérbios, que se você não sabe, Provérbios ele tem 31, quer dizer, você pode pegar um mês de 31 dias e ler um por dia. E te trazer assim muitos provérbios e ensinamentos para tua vida, para tua casa, para tua família, como lidar com seus filhos. Eu já fiz isso algumas vezes e é muito gostoso, é muito bom. A cada vez que eu leio, vem uma palavra diferente. Assim como os salmos também. Estudar os salmos, ler os salmos, né? A maioria dos salmos, por exemplo, o Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos, né? E está no livro dos salmos. Mas eu não tô querendo falar sobre essa parte. Eu quis trazer um pouco aqui para você conhecer e saber o quanto que se fala sobre gratidão. Eu tô citando os salmos porque é onde a gente tem uma maior parte, né, que se fala sobre gratidão. Mas em toda a Bíblia, em muitas histórias se falam sobre gratidão. Hoje eu quero trazer aqui para você essa história porque eu quis trazer algo que viesse do ensinamento de Jesus. E tudo que você pesquisar sobre gratidão, especificamente, essa é a palavra no Novo Testamento que fala assim, falando sobre Jesus, que fala mais claro sobre gratidão. É essa história que a gente acabou de ler agora, a cura dos 10 leprosos. Se a gente analisarmos em todas as histórias que a gente lê de Jesus, sobre cura, sobre libertação, todas elas nos ensinam e nos trazem, né, o sentimento de gratidão. Como eu falei, né, um dos significados da palavra gratidão é o reconhecimento. É você reconhecer que através de alguém, através de uma pessoa se recebeu algo. E quantas pessoas não receberam curas? Tem algumas histórias que são citadas na Bíblia, mas eu fico imaginando, sabe? Quando Jesus se reunia para falar do amor dele, da palavra dele, eram multidões. Algumas pessoas entram em destaques. Mas quantas e quantas outras pessoas não foram beneficiadas pela palavra que Jesus trouxe? Quantas e quantas pessoas não receberam uma cura, não receberam algo de Deus, sabe? Em meio àquela multidão e que não foi escrito. Não ficou registrado, né? Então, isso traz pra gente, pro nosso dia de hoje, para as circunstâncias da nossa vida hoje. Quando a gente lê e reflete na história dos 10 leprosos, ela deixa bem claro, né, um ato de fé. Porque quando alguém procura Jesus, quando alguém se rende a Ele, seja em forma de gratidão, seja em forma de petição, de pedido, é porque existe fé dentro da pessoa. É porque algo motivou aquela pessoa a querer buscar, né, a Jesus, a Deus, que são um só. Então aqueles 10 homens ouviram falar sobre Jesus e sabiam que Jesus estaria passando ali próximo. Então eles, acredito eu, não estou falando por mim, né, na minha compreensão, essa é a minha compreensão pelo que eu li, estudei, que eles devem ter se reunido e vamos lá buscar a nossa cura. Vamos lá, ele é o homem que faz milagres. E de longe eles gritaram. E o que me chama mais atenção nessa história que eu tive refletindo hoje de manhã, fazendo um momento de oração com os meus filhos e meu esposo, e me veio que eu li, reli, eu gosto de ler, refletir, pensar, entender, para depois trazer para a gente estar podendo estudar junto. E me veio hoje o mais interessante dessa história. Em todas as partes de histórias, na grande maioria, quando alguém chegou precisando de um milagre, quando alguém chegou precisando de uma cura, né? O Jesus falava, sejam limpos. Teve o do paralítico que o Senhor falou, não, pega a tua cama e anda, quer dizer, como um ato de fé, você já está curado.
A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre trazia a palavra que motivava a pessoa a acreditar e receber a cura. Mas o mais interessante dessa passagem, que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, é a parte que eles gritam, pedindo para que Jesus tenha misericórdia deles, né? No 13, levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os de longe, porque eles eram leprosos. Os leprosos, naquela época, a lepra pegava, né? Não tinha cura, eles tinham que se isolar. Eles tinham que ir para a caverna. Quando alguém sabia que estava com lepra, quando recebia o diagnóstico, eles tinham que sair da família, sair de perto de todos. E quando eles sabiam que estava, eles ainda tinham a vergonha de passar pela cidade com os seus pertences e gritando: leproso, leproso. Quer dizer, era um ato de vergonha. Eles carregavam sobre si a vergonha, além de estarem com o corpo desfigurados, né, pela doença, eles passavam ainda a ter essa vergonha, e mesmo assim eles tiveram uma ousadia, coragem, porque aonde Jesus passava, uma multidão andava com ele, e eles ficaram de longe, eles não podiam chegar perto, e Jesus ouviu eles gritarem, e aí Jesus respondeu para eles, né, e ele vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Essa parte me chamou a atenção porque Jesus não falou para eles: vocês estão curados. A fé de vocês te curou. Jesus trouxe para eles fazerem algo diferente. O sacerdote naquela época, ele era como um médico. Ele que avaliava, ele que examinava, eles que definiam, eles que decidiam o que deveria ser feito. Então, quando alguém tinha alguma doença ou passava por alguma situação, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, e os sacerdotes diriam, eram os sacerdotes que falavam: você está com lepra, você tem que sair da cidade, você tem que deixar a cidade, né? E ir para o leprosério, o lugar onde ficavam os leprosos. Então ele deu a ordem: se apresente aos sacerdotes. Eles poderiam questionar: mas nós ainda estamos com lepra. Eles poderiam ter dito: tá aqui, a gente veio falar com ele e mandou a gente. Será que eu vou chegar no sacerdote e o sacerdote não vai ver que eu tô com lepra? Mas o que me chama mais atenção, eles acreditaram grandemente na palavra que o Senhor falou, que Jesus deu a ordem a eles. Isso traz um ensinamento muito forte para os nossos dias de hoje. Porque muitas vezes nós olhamos tão somente as consequências da nossa vida, a situação, as circunstâncias. Mas esses homens, eles tiveram um ato de fé. Jesus falou: vai e apresenta-te ao sacerdote. E mesmo eles sabendo que as manchas ainda estavam em seu corpo, mesmo eles sabendo que a lepra ainda estava com eles foram juntos. E talvez até felizes e até tipo assim: nossa, estamos curados. Mas nas circunstâncias eles ainda não estavam. E no meio do caminho, aqui a palavra fala: e aconteceu, mostrai-vos aos sacerdotes, Jesus falou, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ou seja, foram curados. E o mais interessante, além do ato de fé, que antes que eles chegassem aos sacerdotes, antes que eles se apresentassem aos sacerdotes, antes que eles criassem a expectativa: eu vou voltar para minha casa, eu vou poder abraçar minha família, eu vou poder realizar os meus sonhos que estavam enterrados, eu vou poder viver uma vida livre. Eu, na minha imaginação, eu fico imaginando que todos esses pensamentos passaram. Imagina, eles estavam isolados. Eles estavam condenados à morte. Eles não poderiam nunca mais poder encontrar os familiares, as pessoas que eles amavam. Eles estavam totalmente isolados na vida.
E devido àquele ato de fé e aquela cura que através da palavra do Senhor, o Senhor trouxe sobre eles, eles voltaram a sonhar. Eles voltaram a acreditar que era possível, que nada estava perdido. Mas o que chama mais atenção é que no momento que eles viram que estavam limpos, somente um deles, daqueles 10 homens que foram curados, somente um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo-lhe aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então, um estrangeiro, ele não era judeu. Ele não conhecia de todos os ensinamentos, né? Era um povo diferente. Os judeus tinham a prática já do conhecimento de Moisés, das Escrituras, do Messias que viria. Eles eram samaritanos. Esse, no caso, né, que a palavra diz, era samaritano. E somente ele, que não tinha o conhecimento dos ensinamentos, pela tradução, né? Ele voltou glorificando a Deus e rendendo graças. E Jesus fala, né? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. Eu fico imaginando assim, nossa, o que aconteceu com esses 10 homens após isso ter acontecido? O que aconteceu com cada um deles? Esse foi o único homem que ele teve, o que eu vim falando desde o início, né? O significado da gratidão. O reconhecimento. As pessoas acham que hoje ser grato é alguém fazer alguma coisa por alguém e você dizer, obrigada, obrigado, muito grato, grata. Mas gratidão, a palavra gratidão, ela vai muito mais além do que isso. Você dá um obrigado a alguém que faz algo de bom para você? É muito fácil. É uma educação, né? Aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui você vê muito as pessoas sendo assim agradecidas umas às outras. Tudo que você faz, as pessoas falam thank you so much, thank you, tudo. Se é de você abrir uma porta, se é de você pegar algo, se é de você fazer algo, eles transmitem muito essas palavras. Não que no Brasil a gente não veja isso, mas aqui você vê constantemente. Todos os dias você vê alguém tendo um ato de thank you so much, tipo, muito obrigado. Mas isso não é ser grato. Isso é uma educação. É uma educação que aprendemos com os nossos pais, é uma cultura, na verdade, que é passado de pais para filhos, né? De filhos de vós para os netos. Mas um ato de gratidão é exatamente o que esse homem fez. É reconhecer de onde se veio. É reconhecer que se recebeu um benefício. É expressar. Não somente chegar até alguém que te fez algo e ser grato, mas é expressar, é viver a gratidão. É agir pela gratidão. Essas últimas semanas aconteceu algo e eu fiquei muito triste, muito decepcionada. E me veio aquela tristeza, sabe? Sabe quando você se decepciona com alguém e a sensação que você tem na hora de querer chorar? Porque você teve uma decepção com alguém que você não esperava? Eu lembro que eu estava no carro dirigindo e tava um céu bonito, tava sol, não tava como hoje, que tá um dia chuvoso, caindo até neve. E eu olhei pro céu e
naquele momento, eu disse: obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Porque através dessa situação, tu estás me trazendo mais um ensinamento. E eu comecei a olhar para aquela situação com um outro olhar. Quando nós olhamos para qualquer situação da nossa vida, qualquer circunstância da nossa vida, seja ela positiva ou negativa, de uma forma de gratidão, sentindo gratidão, você começa a olhar com um olhar diferente. Você começa a olhar para a situação e dizer: que ensinamento que Deus está querendo me trazer? O que Deus está querendo me mostrar? O que Deus está querendo moldar dentro de mim, modificar dentro de mim, que precisa ser tratado, que precisa ser aperfeiçoado? Qual é a visão que o Senhor está querendo me dar diferenciada nessa situação? Quando você entende que a maioria das consequências de tudo que acontece em nossa vida, nós temos 99% de parcela de culpa dessas situações, porque nós vivemos a lei do retorno. Aqui plantamos, aqui colhemos. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente diz assim: mas eu não sou culpada disso, por que isso está me acontecendo? Mas se você começar a olhar com um olhar de gratidão, que ensinamento que o Senhor está querendo me trazer através dessa atitude? Que ensinamento o Senhor está querendo me trazer através dessa pessoa? Você vai ter uma visão ampliada. Você vai ter, sabe, um sentimento modificado. Então entendam que o ato de agradecer vai muito mais além de um muito obrigado. Que o ato de agradecer vai muito mais além de querer agradecer somente pelo positivo, pelas coisas maravilhosas que nos acontecem. É necessário e é importante? É, sempre. A gratidão muda tudo, em todos. Mas é nós compreendermos e entendermos que a gratidão é o reconhecimento. Reconhecimento, muitas vezes, de que realmente alguém precisa ser honrado, porque, poxa, eu não esperava a atitude dessa pessoa e essa pessoa me trouxe um benefício, fez algo que eu não esperava, de positivo. E a gente tem aquele reconhecimento de gratidão. Mas reconhecer que existem circunstâncias em nossa vida que nós precisamos entender e estarmos gratos. Às vezes tem pessoas que passam em nossa vida e deixam lições que às vezes passa de percebido, a gente nem sabe. Mas que se a gente parar para analisar por cada uma delas, a gente vai tirar tanta lição. Porque eu entendo que essa vida Deus nos colocou aqui para nós evoluirmos. Evoluirmos como pessoa. Evoluirmos como ser humanos. Evoluirmos verdadeiramente como filhos de Deus. Nós colocamos os nossos filhos na escola para que eles aconteçam o que com eles? Para que eles possam evoluir. Para que eles possam aprender, desenvolver. Ter um futuro melhor. De repente uma profissão bem-sucedida. Eu entendo que Deus, o nosso Pai, nos colocou na terra como uma escola, como uma universidade da vida, onde nós temos que aprender a cada dia. Mas quantas vezes a gente, quando até passou na escola, teve tantos ensinamentos que professores passavam às vezes a madrugada estudando para trazer um ensinamento no outro dia para o aluno, e o aluno, ó, nem aí. Quem nunca, né? Todos nós. E assim somos nós na vida. Então que a gente possa aprender e entender a ter o ato de gratidão, não do muito obrigado. Mas de olhar para o céu, como eu falei hoje amanheceu chovendo, caindo neve, frio, tem meses que tá frio. E a gente até brincou, frio, você já pode ir, traz um solzinho quente pra gente. Mas mesmo olhando, hoje eu fiz um momento de oração e disse: Deus, obrigada. Obrigada porque no frio a gente também aprende que Deus é que nos aquece. Que a família é o aconchego, porque quando tá frio você fica mais ali em família, mais em casa, se resguardando.
Gente, em tudo na vida, em tudo, absolutamente tudo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: em tudo rendei graças ao Senhor. Então que possamos ser gratos pela nossa vida, ser gratos por acordar a cada manhã e respirar. Quantos não têm o ar para respirar hoje, estão nos hospitais sem fôlego de vida, precisando de um milagre? Sabe, tá difícil, tá doloroso. Veja essa dor por outro lado. Começa a agradecer. Pai, eu já entendi, eu sou grata. O que eu preciso? Abre minha mente para me entender o que eu preciso aprender de lição nessas circunstâncias. A gratidão, ela modifica tudo. Que sejamos gratos tão somente por existir. Que sejamos gratos por todos os benefícios. Me veio uma reflexão agora. Quantas pessoas às vezes gostariam de ter um filho? Quantas mulheres estão com sua madre fechada e não pode ter filhos e chora pedindo a Deus para ter um filho e não teve oportunidade? Talvez por algum ensinamento, talvez por algo que precisa ainda ser evoluído, talvez para aumentar a fé, por tantas possibilidades, infinitas possibilidades. E tem gente que pede a Deus um filho e Deus dá um filho. E quantas mães eu não vejo reclamando? Reclama que o filho acorda, reclama que o filho é bagunceiro, reclama que o filho não tá fazendo nada certo, reclama que o marido não ajuda, mesmo o marido saindo para trabalhar e tendo que, sabe, pensando na família, em trazer um benefício para a família, em trazer recurso para a família. Então é como se fosse muito mais fácil o hábito de reclamar do que agradecer. Quantas mães, em vez de olhar o filho porque fez algo que não deveria, até porque ainda está em aprendizado, critica, às vezes chama nome, reclama, mas não diz: Deus, obrigado porque eu tive a oportunidade de ser mãe. Obrigada porque eu estou tendo a oportunidade de me aperfeiçoar através desse ser de luz que o Senhor trouxe para a minha vida. Que ensinamento, Pai, que o Senhor está querendo me trazer através desse filho? Às vezes a pessoa quer tanto um marido, pede um marido, eu quero um marido, quero ter alguém para me compartilhar a minha vida, e Deus vai colocar alguém na vida da pessoa para trazer um aprendizado, para trazer um ensinamento, para trazer algo diferenciado. E às vezes você se pega vendo aquelas pessoas às vezes reclamando do marido, o marido é isso, o marido é aquilo. Você não vê que através daquela pessoa que está ao teu lado, Deus trouxe alguém para te fazer evoluir, te fazer crescer, te fazer, sabe, ser uma pessoa melhor. Ambas as partes. Estou falando em ambas as partes. E às vezes é mais fácil, como se usa o verbo hoje, né? Tocar o pau da barraca e dizer, vai pra lá que eu vou viver outra vida. E vai encontrar talvez uma outra pessoa que vai trazer aprendizado do mesmo jeito, porque a vida é assim. Nós aprendemos dia após dia com tudo, absolutamente tudo. Então que possamos ser mais gratos por tudo que temos. Eu não tenho ninguém. Através da situação que você se encontra hoje, se você começar a olhar por outros olhos, com outro ângulo, talvez você vai ver que algum ensinamento Deus está trazendo e forjando em tua vida para poder te trazer algo maior. Porque se nós não somos gratos no mínimo, como que Deus irá nos dar o todo? Não é isso? Então essa é a mensagem que eu quis refletir junto com vocês, e eu muito mais recebo essa palavra, absorvo ela para poder transmitir para você. Se eu tirar da minha vida, de tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, 50%, eu já vou estar indo num caminho de evolução maior do que eu já venho adquirindo a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que você possa ser tocado através dessa palavra, a fazer a diferença, a deixar que o novo de Deus, que as oportunidades da vida toquem no seu coração, que você veja a leveza da vida. Quando nós somos gratos, nós somos leve. Nós nos tornamos leve.
As circunstâncias estão falando tudo ao contrário, mas quando nós temos gratidão, tudo se torna leve. Seja grato, seja grata e vamos juntos seguindo nessa grande escola da vida, que é o nosso planeta, que é o mundo que nós vivemos. Fiquem com Deus. E se essa palavra tocou o seu coração de alguma maneira, se você se sentiu feliz e tocado de alguma forma, transmita para outra pessoa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Me ajude a alcançar mais vidas e outras pessoas que possam estar aprendendo junto comigo, porque eu ainda estou aprendendo junto com vocês. Deus abençoe a sua vida.